Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los à leitura em um texto sagrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, os versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto para falar aqui sobre as três categorias que espiritualmente rege a humanidade. Nós sabemos que há reações diferentes de pessoas diante de Deus e diante da sua palavra. Pessoas que facilmente compreendem os mistérios de Deus, os caminhos do Senhor, as verdades reveladas, e existem outras pessoas que têm grande dificuldade em compreender os mistérios de Deus, o plano de Deus para a sua vida e para a humanidade. Isso ocorre porque o homem vive estágios na sua vida. Muitos avançam através do conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia nos instrui que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Quando a pessoa avança na sabedoria, no conhecimento, o seu próprio ser também é transformado pela revelação de Deus. O seu entendimento é renovado dia a dia. E em sendo o entendimento renovado, a sua mente renovada, isso reflete no seu comportamento, na sua conduta, nos seus atos. Quando a pessoa não acompanha esse desenvolvimento espiritual, não é privilegiada em entender os mistérios de Deus, a vida dele reflete uma vida puramente humana e carnal. Nós temos nesse texto, Paulo fala aqui sobre essas três categorias de homens. Em primeiro lugar, existe o homem natural. O que é o homem natural? É aquele homem que ainda não foi tocado pelo Espírito de Deus, pelas coisas do Senhor. É a pessoa tal qual provindo dos seus pais. É um ser perfeito, completo, mas que tem a mente cerceada para a revelação da verdade. Ele permanece no estágio ou no estado em que ele nasceu por muitos anos, a vida toda. É o homem natural, alheio, estranho às coisas de Deus. Ele não entende as coisas do Senhor porque ele é apenas o homem comum, o homem natural que vive nessa terra. Mas Paulo fala de um outro homem, que é o homem carnal. O que é o homem carnal? É aquele, quem sabe, assim como eu ou você que está me assistindo, já foi um dia, de alguma forma, tocado pelo Espírito de Deus, sentiu a presença do Senhor, teve o conhecimento do Evangelho, sente que o Espírito Santo visitou a sua vida e, por essa razão, deveria ter uma conduta diferenciada, mas mesmo assim, embora tocado pelo Espírito de Deus, vive como se fosse o homem natural. Isto é estranho com as coisas de Deus. Vive uma vida de contendas, de sectarismo, de ódio, problemas de todas as ordens. É uma pessoa de difícil trato. Já foi tocado por Deus? Foi. Pelo Espírito de Deus, sim. Conhece o Evangelho? Conhece. Mas o seu testemunho, a sua conduta, a sua moral, a sua ética, o seu caráter não reflete esse toque de Deus. Então, é o homem carnal. Eu sempre digo uma verdade, que o homem carnal é aquela pessoa que teve um privilégio que o homem natural não tem ainda, de ser visitado por Deus, mas que não valoriza isto, que não transforma isto em realidade prática na vida dele.
Não faça com que o Evangelho de Jesus seja a sua filosofia de vida. Conhece, mas não pratica. Conhece, mas não obedece. Eu espero que você que está me assistindo não esteja incluído nessa categoria. É melhor ser o natural do que ser o carnal. O natural tem a justificativa que ele não foi tocado por Deus, não foi tocado pela palavra, mas o homem carnal não tem nenhuma justificativa, simplesmente porque não leva a sério as coisas de Deus. Mas Paulo fala aqui do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que recebeu a revelação de Deus, conheceu a verdade, foi tocado pelo Espírito Santo e vive uma vida totalmente numa dimensão divina. Ele vive a plenitude do Evangelho. Ele não tem as práticas carnais e nem coisa do homem natural. É o homem espiritual, é aquele que é controlado por Deus, que é regido pela palavra do Senhor e assim permanece o tempo todo. Muitas pessoas têm dificuldade em relação ao Evangelho, em relação a Deus. Não o homem espiritual, porque o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Ele sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E a palavra diz que esse homem de ninguém é discernido. Muitas vezes, o homem espiritual, ninguém compreende ele, ninguém entende as suas atitudes, porque ele está no estágio muito mais avançado de obediência à palavra de Deus. Estou falando com você, porque o ideal de Deus para a sua vida é que você se deixe tocar pelo Espírito Santo, e em sendo tocado pelo Espírito Santo, que você possa viver de forma permanente no controle de Deus, no controle da palavra de Deus para a sua vida, porque isto é o correto, isso é que é certo. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a Deus, compreender os seus mandamentos, as suas normas, mas é porque não tem a mente transformada, não tem a mente de Cristo. Paulo diz nesse texto aqui, porque nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Jesus pensa. Observamos as coisas sob a ótica de Deus, não sob a ótica do homem. O homem espiritual tem muita facilidade em se relacionar com Deus, ter comunhão com o Senhor, entender os mistérios de Deus, discernir a voz de Deus e saber qual é a voz de Deus e qual é aquela que não é a voz do Senhor, mas uma voz estranha. O homem espiritual é aquela ovelha que Jesus falou, que ouve a voz do pastor e conhece a voz do seu pastor. O que todos precisamos é deixar aquilo que é natural, abandonar aquilo que é carnal e vivermos na dimensão espiritual, em obediência plena, absoluta a Deus e a sua palavra. Mas uma mente fechada, uma mente que não é a mente de Cristo, não pode, não tem condições de viver a plenitude do Evangelho. Deus quer implantar em você a mente de Cristo, você começar a observar as coisas sob a ótica de Deus, ter a mente do Senhor, ter uma identificação com Jesus Cristo, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus ideais. É muito fácil obedecer a Deus, agradar ao Senhor, quando você tem a sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica e que produz bons frutos na vida da pessoa que assim aceita. Tudo o que o homem precisa aceitar hoje é que o Espírito Santo de Deus assuma o controle da sua vida. O Espírito de Deus está aí hoje, porque Ele é Deus no meio do seu povo. Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que consegue levar o homem a se tornar filho de Deus, e é Ele que consegue levar uma pessoa a produzir frutos dignos de arrependimento, mostrando a verdadeira mudança no seu caráter, na sua vida. Que o Senhor te abençoe e que eu possa hoje estar tendo o privilégio de estar comunicando essa verdade a homens e mulheres espirituais, isto é, pessoas que amam a Deus e que têm condições de viver debaixo da vontade absoluta de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.